Quando a gente fala em vampiros, a primeira coisa que vem à cabeça são poderes, força, velocidade, mortalidade e principalmente a sede de sangue. No cinema ou nas séries, os vampiros mudam de forma, mudam de regras, mas sempre reflete os medos e desejos humanos de cada época. Eu sou Fábio Silva e no Sessão Pipoca de hoje a gente vai falar dos poderes dos vampiros, passando pelos clássicos, pelos filmes modernos e também sobre vampiros de algumas séries. Tudo isso depois da vinheta. Antes de falar do que um vampiro pode fazer, precisamos falar um pouco da sua origem. A lenda do vampiro atravessa séculos. Ela nasce na sombra das antigas civilizações, em histórias sobre espíritos e mortos que recusavam a descansar. Ganham forma no leste europeu, onde medo de cadáveres que voltavam para sugar sangue se espalhou como uma maldição, até ser eternizada pela literatura. Em 1897, quando Bram Stoker apresentou ao mundo Drácula e transformou o vampiro em mito. Nos filmes clássicos, como Drácula, o vampiro nasce como uma maldição. Ele não escolhe seus poderes, ele paga por eles. Já em Diários de um Vampiro, a lógica muda. O vampirismo é meio que criado por magia, é algo já planejado. E isso muda completamente a forma como os poderes funcionam. Na saga Crepúsculo, que também é muito consagrada, mas não de forma correta, né? Não há uma explicação de sua origem. Somente que os vampiros surgem a partir de humanos transformados pelo veneno vampírico. O que eu gosto nessa saga é que os corpos dos vampiros são como mármores. Ou seja, os poderes se expandem ainda mais de uma forma diferente. Para alguns isso é positivo e para muitos outros completamente negativo. No último filme e também nos livros que inclusive eu li, existem muitos outros poderes que são únicos, como comandar os elementos, previsão do futuro, entre muitos outros. Já em filmes mais antigos, os vampiros quase não se movem, eles não precisam correr, só de estarem presentes já é ameaçador, é muito mais sombrio, sempre escondido, apenas para devorar suas vítimas. Em filmes como Anjos da Noite e Blade, o vampiro já vira um predador físico, com combates corpo a corpo, uma força descomunal, mas basicamente violência direta. Já voltando em Diários de um Vampiro, a força segue uma lógica narrativa. Quanto mais velho o vampiro, mais poderoso ele é. Entrevista com o Vampiro e a saga Crepúsculo também seguem essa mesma lógica. Isso transforma poder em hierarquia, e hierarquia, na maioria das vezes, pode virar conflito. O poder mais perigoso do vampiro não é a força, é a influência. Drácula não destruía pessoas, ele as dominava. Em Diários de um Vampiro, isso vira uma compulsão, um poder que permite apagar memórias, forçar decisões e roubar o livre-arbítrio. E aqui entra algo essencial nessas histórias. Existe um limite. Vampiros mais fracos não controlam os mais antigos. Humanos usam verbena, que é um tipo de planta para resistência, e até mesmo para entrar em uma casa é preciso ser convidado. Alright, well, let me in so I can help. Hold on. Essa parte da verbena é mais em Diário de um Vampiro. Agora, sobre a parte de ser convidado, no folclore e em muitas histórias de filmes, também tem essa parte. No próprio Pecadores tem esse lance de, para você entrar em algum local, você tem que ser convidado. Inclusive, tem um vídeo de Pecadores aqui no canal, depois dá uma olhada lá. Mas por enquanto, vamos continuar por aqui. O poder dos vampiros em qualquer um dos universos é sempre grande, mas sempre é limitado, criando algo que, por mais que seja extremamente forte, ainda assim não é indestrutível. Pensando bem, em todas as histórias que eu já vi, todo vampiro é imortal, mas nem sempre isso é uma dádiva. O tempo passa e você vê as pessoas que você ama indo embora. Porém, em Diários de um Vampiro, a morte deixa de ser definitiva e vira galhofa, porque os vampiros morrem, voltam. Não, Rick, não, Rick. Alguns momentos depois. E esse ciclo se repete diversas vezes devido à magia do universo. Mas na maioria das vezes, a morte no universo dos vampiros é definitiva e rápida, gerando assim consequências. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Os vampiros podem viver eternamente, mas dependendo do universo, caso sejam atingidos por uma estaca, expostos ao sol ou sendo divididos, a morte é certa. Engraçado que em Blade, que eu assisti recentemente, é um filme que é bem marcante pra mim. Mas mesmo assim não faz muito sentido, porque apesar dos vampiros basicamente queimarem e explodirem ao serem expostos no sol, é só usar bastante roupa e bloqueador solar que tá tudo bem. Parece que o seu protetor está escorrendo.
Além, é claro, do alho que os mata, ou seja, não dá nem pra beliscar o nosso arroz. Eu sei que a dieta deles é baseada no sangue, mas também tem muitos universos que eles podem comer normalmente, apesar da sede de sangue. Além também da prata ser totalmente mortal na maioria dos universos. Um conceito diferente, mas que particularmente eu gostei bastante, em Diários de um Vampiro, os vampiros eles podem respirar. Eles sentem o ar, eles precisam do ar. Porém, caso sejam afogados, eles vão sofrer pela falta dele, podem agonizar eternamente, mas não irão morrer. Isso pode levar eles à insanidade devido à dor, mas continuarão vivos. Isso acontece com Stefan dentro da série. Ele não chega a ficar completamente insano, mas dá pra ver que isso chegou a afetar ele bastante. Nos clássicos, o vampiro é simples. Só o mata e uma estaca no coração encerra tudo. Já a série complica isso bastante. Por exemplo, anéis mágicos permitem andar à luz do dia, a tal da verbena bloqueia os poderes, e cada regra existe para criar uma tensão, um limite, uma particularidade para cada universo. Exceto quando vampiros brilham na luz do sol. É sério isso? É engraçado que eu realmente gosto da saga, não me julguem por isso, por favor. E como eu li os livros e gostei da história, mas mesmo assim isso deles brilharem na luz do sol é completamente ridículo. E mesmo na narrativa da história é usado pouquíssimas vezes. Talvez se não houvesse esse detalhe, a saga poderia ser lembrada com bons olhos, mas isso é só um grande talvez. No Diários de um Vampiro, eles introduzem os vampiros originais. Eles não são apenas mais fortes. Se um original morre, toda a sua linhagem morre junto. Isso gera ainda mais consequências e limites, mas eles não morrem tão facilmente. A única forma real deles morrerem é se serem empalados com a mesma madeira específica que foi usada para sua criação. E justamente por eles serem originais, os poderes deles acabam sendo também muito maiores. Quase sempre, quando vampiros aparecem em histórias mais longas, eles não vêm sozinhos. Os lobisomens entram em cena como um equilíbrio, até porque, na maioria dos universos, o vampiro ele sempre está no topo da cadeia alimentar. E por isso sempre colocam os lobisomens, lobos, seja lá como se chamam, para disputar com o vampiro. Se o vampiro representa controle, eternidade e sedução, o lobisomem representa instinto, violência e perda total de controle. Eles são basicamente a criptonita dos vampiros. No universo de Harry Potter, os vampiros também são mencionados, mas não é comentado se são humanos transformados ou que são devoradores de pessoas, apenas que são criaturas mágicas que também não são bem vistas, ao contrário dos lobisomens, que são bastante mencionados, exemplo o Professor Lupin, e principalmente pela falta de controle nas noites de lua cheia. Assim como os vampiros, a origem dos lobisomens muda conforme a obra. Nos mitos clássicos, a licantropia é uma maldição, algo ligado à punição divina ou ao pecado. No cinema moderno e nas séries, isso se adapta. Em Diários de um Vampiro, os lobisomens surgem a partir de uma maldição antiga, ativada pelo primeiro assassinado, seja ele proposital ou não. É genético, hereditário e também sem escolha. Isso cria um contraste direto com os vampiros. Enquanto os vampiros são criados, os lobisomens despertam. Esse contraste também existe em Crepúsculo. Os lobisomens despertam quando existem mais vampiros por perto. Assim, novamente tentando criar um certo equilíbrio. Narrativamente, eles ocupam extremos opostos. Vampiros pensam, lobisomens reagem. Vampiros planejam, lobisomens explodem. E ao mesmo tempo, os vampiros são quase sempre antagonistas, enquanto os lobisomens, um tipo de anti-herói. Só não são completamente heróis devido à falta de controle. Em universos como Anjos da Noite, essa rivalidade vira guerra. Em Diários de um Vampiro, vira sobrevivência. E muitas vezes eles até trabalham juntos. A mordida do lobisomem é letal para vampiros, não importa o quão antigo ele seja. E isso devolve o medo ao vampiro. E com o tempo, o cinema e as séries começam a misturar essas regras. Surgem até os híbridos, criaturas que quebram esse equilíbrio. Em Diários de um Vampiro, Klaus, que também é um vampiro original, representa isso. Parte vampiro, parte lobisomem. Ele une controle e instinto, e por isso se torna a criatura mais perigosa daquele universo. Quando vampiros e lobisomens se misturam, a história deixa de ser sobre monstro e passa a ser sobre poder absoluto. No fim das contas, vampiros nunca foram somente sobre monstros. Eles falam sobre medo da morte, desejo de controle, culpa e também de consequências. Os poderes mudam, as regras evoluem, mas o simbolismo permanece. Principalmente a sede de sangue. We're gonna kill every last one of you. Agora eu quero saber de você. Quais poderes de vampiros dos filmes ou séries faltam aqui nessa lista? E se você curte análise de cinema e séries indo além da superfície, se inscreva no canal e deixa o like. Te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau!